João 3, verso 16 até o 18. João 3, 16 ao 18. Enquanto você está abrindo a Bíblia ou se aproximando de quem tem uma Bíblia para que você acompanhe junto, o Senhor falou uma coisa em meu coração agora. E o Senhor disse assim, Ele não me disse a pessoa, mas Ele me disse assim, que você veio aqui hoje e você falou: Deus, se aqui é mesmo o meu lugar, então que o Senhor fale comigo. E o Senhor está dizendo: sim, aqui é o seu lugar. Glória a Deus. Deus sabe. Nossa obrigação é apenas obedecer, transmitir aquilo que Ele manda. João 3, verso 16 a 18 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se assente, por favor, com a sua Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um culto de adoração e Deus colocou esta palavra ao meu coração. Eu creio que esta palavra, ela é para todos nós, porque Deus não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Então, se você está aqui nessa noite, Deus trouxe você para ouvir essa mensagem. Então, gostaria que você, por favor, abrisse o seu coração. Abra o seu coração para essa mensagem. Deixa Deus trabalhar dentro do teu ser, porque essa palavra é para você. Irmãos, quando nós abrimos aqui a palavra do Senhor em João 3, 16, 17 e 18, o 16 principalmente é muito conhecido, é um texto áureo que nós usamos muito, ele é quase decorado, até por quem não é evangélico conhece esse versículo da palavra do Senhor. Então, nessa noite, Deus me deu um tema, e o tema é: dois caminhos. Um, você nasce, o outro, você escolhe. São dois caminhos. Um, você nasce, o outro, você escolhe. E já que eu estou falando do tema dois caminhos, vem a pergunta: o que é caminho? O que significa caminho? E eu trouxe aqui um significado. Caminho é uma distância a percorrer para atingir um objetivo. Caminho também é um alvo, um fim específico. Exemplo: o caminho da sua aprovação é você estudar. O caminho da sua aprovação é você estudar. Esse é um caminho. Caminho também é definido por aquilo que eu já sou. Também caminho é aquilo que eu já sou, que você já é. Exemplo: este é o caminho dos vencedores. Ou seja, só os vencedores é que estão andando naquele caminho. Então, caminho é um fim, um objetivo, e caminho também pode ser aquilo que eu já sou. Então vem o tema: dois caminhos. Um, nascemos, o outro, escolhemos. Qual é o caminho que nascemos? Qual é o primeiro caminho? O caminho que todos nós nascemos nele, e não tem como
dizermos que não queremos nascer nele, porque já nascemos nele e está acima do nosso poder mudar isso. Exemplo, você, quando estava dentro do ventre da sua mãe, você não tinha como determinar a sua aparência, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o perfil do seu corpo, se você ia puxar mais o pai ou mais a mãe, ou não ia puxar nenhum dos dois. Você não tinha poder nenhum para determinar isso. Isso estava acima de você. Bastava você apenas nascer. Bastava você apenas ser gerado no ventre da sua mãe. E o gene que viria da herança parentesca com seu pai e com a sua mãe, só saberia quando você nascesse. E aí alguém olha para você e pode dizer: nossa, você quando criança era a cara da sua mãe quando criança? Você quando criança era a cara do seu pai quando criança? Você agora que ficou adulto está parecendo mais com o seu pai do que com a sua mãe? Ou seja, as pessoas vão identificando em nós características que nós herdamos dos nossos parentes, da nossa família, e que nós não temos poder nenhum de que quando estávamos lá no ventre, disser: não, espera aí, meu pai tem olho preto, minha mãe tem olho preto, eu quero nascer de olho azul. Não tinha como a gente fazer isso. A não ser que o seu avô, bisavô fosse do olho azul, aí você ia puxar lá a geração mais antiga. Mas isso estava acima de você. Esse caminho é a mesma coisa. Nós nascemos nesse caminho e ele está acima de nós. Não tinha como eu e você falarmos: não vou nascer nesse caminho, esse caminho aqui não é meu. Não teve jeito. Todos nós já nascemos nesse primeiro caminho. Amém? Estão me entendendo? Estou indo com calma para que fique bem didático e pedagógico. Então, que caminho é este? Chama-se caminho da condenação. Nossa, o senhor está dizendo que eu já nasci condenado? Infelizmente sim, e eu também. Todos nós. Todos nós já nascemos condenados. Todos nós nascemos em condenação. Desde o que o mundo é mundo, desde Adão e Eva para cá, todo ser humano que já nasceu, que está nascendo hoje, que vai nascer amanhã, até a volta de Jesus, até o dia que Deus dê um basta e acaba com tudo, porque o fim do mundo vai chegar um dia, nós nascemos condenados, nascemos no caminho da condenação. E aí vem o seguinte: o caminho chamado condenação, como eu já falei, você não escolhe, você já nasce. E que condenação é essa? Já que o caminho é de condenação, que condenação é essa que o senhor está falando, pastor? Eu não, a Bíblia que está falando. Que condenação é essa? É uma condenação de uma vida longe de Deus para sempre. Condenação, no contexto bíblico, é uma vida que nasceu longe de Deus para todo sempre. Ou seja, essa pessoa vai nascer em condenação, e se ela morrer em condenação, ela vai não somente em vida estar longe de Deus, mas depois da morte continuará para sempre longe de Deus. Estará afastada dos caminhos de Deus. Estará fora de estar na presença de Deus. Isso é muito sério. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E aí, vamos ver o quê? O que é que nos levou a nascermos condenados a uma eternidade sem Deus? Por que as pessoas já nascem condenadas, pastor? Porque todos nós nascemos no caminho da condenação. Por que que isso acontece? A resposta chama-se pecado. O pecado é um ato de desobedecer uma ordem, um mandamento, um estatuto.
Quando ocorre uma desobediência, ocorre uma quebra de aliança. Ocorre uma divisão, uma separação. Então o pecado, ele é o responsável pela transgressão. E quando se comete o pecado, se comete a transgressão e a desobediência. E por causa disso, todos os seres humanos foram condenados. Mas, para aí, pastor, eu não fiz nada, como que eu estou condenado? Veja, nascemos no caminho da condenação, porque alguém foi lá e desobedeceu. E como nós somos descendência desse alguém, o erro dele hereditariamente se transferiu para nós. A Bíblia vai nos mostrar sobre isso. Abra, por favor, Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17. Lá está escrito, ou então você olhando no telão, o versículo está ali mais rápido. E tomou o Senhor Deus o homem. Quem era este homem? Adão, o primeiro homem que foi criado por Deus, o primeiro ser humano que habitou este planeta. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou, olha aí, uma ordem, um mandamento, um estatuto. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus criou o primeiro ser humano, homem chamado Adão, colocou-o no jardim do Éden. Depois Deus criou Eva, porque não era bom que o homem estivesse só. Deus então cria Eva, a mulher, e coloca ela no jardim junto com Adão como adjutora dele. E agora está ali o primeiro casal do planeta Terra. Está ali a primeira vez que ocorre a palavra casamento. Quem inventou casamento foi Deus. Quem criou casamento foi Deus. Entre um homem e uma mulher. E aí Deus os colocou ali e disse: crescei e multiplicai. Ou seja, vocês vão frutificar, ter filhos. E estava tudo bem. E todos os dias Deus ia até o jardim para ter comunhão com o casal, principalmente com Adão. Mas Deus deixou uma única ordem para ele: use o jardim à vontade, coma livremente, desfrute dessa bênção. Mas apenas uma coisa você não pode fazer: não toque na árvore do bem e do mal. Deus deu uma ordem, bastava Adão fazer o quê? Obedecer. Bastava isso, era só obedecer, estaria tudo bem. Só que ele não obedeceu, ele transgrediu a ordem de Deus. E quando você transgride uma ordem de Deus, você peca. Aí chama-se pecado. E ele pecou. Está lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 1 ao 6. Olhe aí para você ver, no telão ou na sua Bíblia. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, o que Deus falou com Adão? Coma as árvores livremente, menos uma. A serpente vem na Eva e fala assim: Deus proibiu comer todas? Você acha que a serpente não sabia? Que na verdade, versículos anteriores vai dizer que foi Satanás na serpente? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Porque se eles não tivessem pecado, eles não experimentariam a morte, viveriam eternamente. Verso de número 4. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis. Já começou a distorcer. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, da onde vem essa prática chamada pecado e essa desobediência no ser humano? Ela vem desse ato de Adão e Eva no jardim do Éden. E dali para frente, todos que nasceram depois de Adão e Eva, até chegar a mim e a você nesses dias atuais, já nascem em pecado. Já nascem em pecado. Chama-se natureza pecaminosa. Nós herdamos isso do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva. Nós herdamos isso. Nascemos já no caminho da condenação por causa do pecado. Os irmãos estão entendendo? Ok. Então veja que automaticamente, por conta disso, a humanidade que foi gerada com a herança pecaminosa, e toda a descendência da raça humana também em pecado. Onde está isso na Bíblia? Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Romanos 5, 12. Pelo que, como que por um homem, quem é esse homem? Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de Adão, a morte, lembra? O dia que dele comerdes, morrereis. Até então não tinha entrado a morte no mundo. E por causa do pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, toda a raça humana. Por isso que todos, está vendo? Todos pecaram. Alguém aqui consegue bater no peito e dizer: eu nunca vou morrer? Se você sabe que um dia você vai morrer, só não sabe a data, a hora e a idade, isso se chama resultado do pecado que você herdou de Adão. Por isso que o ser humano morre, fisicamente, que eu estou falando, fisicamente, porque herdamos o pecado e herdamos a consequência desse pecado, que é a morte. Continuando, a Bíblia vai nos dizer também que já que todo mundo pecou por causa de Adão, e já nascemos em pecado, já nascemos separados de Deus. Todos nós nascemos separados de Deus. Ah, mas eu sou filho de pastor. Nasce separado de Deus. Eu sou esposa de pastor. Nasce separada de Deus. Eu nasci dentro da igreja evangélica, eu nunca fui de outro lugar a não ser da igreja evangélica. Nasceu separado, separada de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, iniquidades é pecado, transgressão, desobediência, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então veja que o primeiro caminho é o caminho da condenação. Todos nascem nele, e nascem nele por quê? Porque o pecado trouxe a condenação. Quem pecou foi Adão, herdamos de Adão este pecado, e já nascemos separados de Deus. Por quê? Porque o nosso pecado, a nossa iniquidade, faz divisão, separação entre nós
e Deus. Isso é o caminho que todo ser humano já nasce nele. Não tem poder de dizer, não vou nascer nesse caminho. Já nascemos. Está acima de nós isso. Todos nós já nascemos nesse caminho. E o que mais a Bíblia vai dizer sobre isso? A Bíblia vai dizer que Romanos capítulo 3, verso 23, ela vai dizer o seguinte, Romanos 3, 23, porque todos pecaram. Leiam lá no telão em voz alta, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Ou seja, destituído quer dizer o quê? Longe, separado, não tem acesso, não consigo entrar na presença de Deus, não consigo ter acesso a Deus, porque eu herdei um pecado que me separou dele. Isso é muito sério, isso acontece com todos. Adão e Eva, ao pecarem, foram separados de Deus, pastor? Foram. Imediatamente. Gênesis, capítulo 3, verso 23. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Veja, que assim que Adão e Eva pecaram, eles perderam o jardim, e eles perderam o acesso a Deus. O pecado separou Adão e Eva da presença de Deus, retirou-os de estar junto de Deus. É isso que o pecado fez conosco. Já nascemos separados de Deus, já nascemos destituídos da glória de Deus, já nascemos longe de Deus. Agora, qual é a consequência do pecado que herdamos e somos pecadores? Para finalizar esse primeiro caminho, eu vou entrar no segundo. Qual é a consequência do pecado que herdamos e somos pecadores? Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Até aí. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Olha só, o que é salário? É a recompensa por algo. Salário é aquilo que eu ganho porque eu fiz alguma coisa. Os irmãos e as irmãs aqui que são empregados e aqueles que são patrões. Os patrões e as patroas. Você vai dar um salário para o seu funcionário sem ele te dar o serviço primeiro? Você vai falar assim, não, fique em casa, não precisa fazer nada, não precisa aparecer aqui na empresa, e todo mês eu estou te dando o seu salário. Algum patrão faria isso? Só se você for muito caridoso. Eu acho que não. Eu acho que você faria o seguinte, eu vou te pagar pelo seu serviço. Preste o serviço e será digno do salário que eu vou remunerá-lo. É assim, mas o meu funcionário fica de braço cruzado, não faz nada. Aí é outro aspecto, não tem nada, é outra história. Aí é outra história. Você, funcionário, trabalharia de graça para o seu patrão falar no final do mês, Deus te abençoe, obrigado, viu? Vai para casa. Você faria isso, funcionário? Eu acho que não. Você ia falar assim, opa, meu filho, saí de casa cedo, fiquei aqui 8 horas por dia, dei o melhor que eu podia dar pelo trabalho, cadê o meu tutu? Cadê? Eu trabalhei, então eu tenho direito ao salário. Se nascemos em pecado, separados de Deus, e o pecado habita em nós, o salário desse pecado é a vida ou a morte? A morte. E que morte é essa? Essa morte aqui é séria, porque essa morte aqui não é apenas a morte física do meu corpo morrer,
é a morte eterna, chamada na Bíblia de segunda morte. Por que chama segunda morte? Porque a primeira é o meu corpo, parou de respirar, pum, acabou, caixão, 7 palmos. É a morte física, primeira morte. Segunda morte, morte eterna. Por quê? Porque você não é apenas um ser que vive aqui nessa vida e quando morrer evapora e acabou. Deus criou em você uma coisa chamada tricotomia. Você é composto de 3 coisas. Você tem espírito, alma e corpo. E não corpo, alma e espírito. Significa o seguinte, que o teu espírito, que é eterno, teu espírito não morre, tem uma alma que habita dentro desse corpo que um dia vai morrer. E isso é tão sério que até na ressurreição dos mortos, no dia do julgamento, Deus vai ressuscitar o nosso corpo. O mesmo Deus que nos criou com essa tricotomia de espírito, alma e corpo, é o mesmo Deus que vai ressuscitar o nosso corpo para se encontrar com o nosso espírito e a nossa alma. Ou seja, a nossa vida na terra é em tricotomia, e a nossa vida na glória também será tricotômica. Deus não vai deixar teu corpo aqui na terra, e você vai ficar na eternidade sem o corpo. Não. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que uns ressuscitarão dos mortos para o descanso eterno, e outros para o sofrimento eterno. E qual é a diferença daquele que vai estar no descanso, no céu, e daquele que vai estar em sofrimento no inferno? Por que essa diferença, pastor? Por causa do segundo caminho. A diferença está aí. O primeiro caminho, eu e você, nascemos nele. A consequência de nascermos condenados é que não temos poder nenhum de mudar isso. Você nasce condenado, nós nascemos condenados ao inferno, por causa do pecado. Não é porque Deus é ruim, está com um chicote na mão, e não vê a hora de mandar todo mundo para o inferno e dar risada. Isso é mentira. O que levou o ser humano a ser condenado ao inferno foi o próprio ato do ser humano de desobedecer à ordem de Deus. Não transfira uma culpa que não é dele, mas é nossa própria. Só que Deus é tão bom, Deus é tão justo, que Deus poderia fazer o seguinte: eu criei Adão, eu criei Eva, eles desobedeceram, o pecado entrou, a morte entrou, e automaticamente a morte eterna também. Então é o seguinte, eu, Deus, já fiz a minha parte, e agora o ser humano acabou, todo mundo está condenado. Só que Deus é tão bom, que olha o que Deus faz, João 3,16. Olha o que Deus fez, João 3,16. Olha o que Deus fez, Ele é tão bom, que olha o que Ele fez, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a morte eterna, a vida eterna. Deus poderia falar: eu não mandei Adão pecar, problema dele, agora pague o preço junto com o resto da humanidade. Mas Deus ama tanto você, Deus se importa tanto com você, você é tão importante para Deus, que Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu dei o meu filho, para que você não morra condenado. Irmãos, veja, o primeiro caminho é o caminho da condenar, esse caminho a gente já nasceu. Olha o tema, 2 caminhos.
Um você nasce, o outro você escolhe. Qual é o segundo caminho? Chama-se caminho da salvação. O primeiro caminho é o caminho que eu já nasci nele, não há o que eu possa fazer. Mas o segundo caminho eu posso escolher. Observe as frases que saíram da boca desse humilde pastor. Observe a frase que saiu da minha boca. Ou melhor dizendo, observe a frase que Deus falou aqui, através da nossa vida por misericórdia. Nasceu, mas já morreu? Você nasce condenado, nasce, mas você só morre condenado se você quiser. Só se você quiser, você morrerá condenado, condenada. Porque se você não quiser morrer condenado, condenada, existe uma escolha, chama-se caminho da salvação. Esse caminho te livra do caminho da condenação. É o único que pode te livrar, chama-se caminho da salvação. E aí, o caminho da salvação é um caminho que ninguém nasce nele. Ninguém nasce salvo, ninguém. Nós nascemos condenados. Ninguém nasce salvo. É um caminho, nascimento que eu estou falando é o nascimento físico. Ninguém vai nascer salvo. Aí você vai dizer, não, peraí pastor, Jesus nasceu salvo. Irmão, para eu ser salvo, eu tenho que estar condenado. Jesus, para eu estar condenado, eu tenho que ter pecado. Jesus não tinha pecado nenhum, então Jesus nunca nasceu condenado a nada, e automaticamente Jesus não precisa de salvação. Jesus vai ser salvo de quê? Se ele não tinha pecado e nem era condenado. Então Jesus, ele não precisa ser salvo. Jesus é o Salvador que veio nos salvar. Ele é o Salvador. E aí você vai ver o seguinte, que o caminho da salvação, você não nasce, mas você pode entrar nele, pode. E você pode morrer um dia salvo, salva. Morrer todos iremos, mas você escolhe, quero morrer do jeito que eu nasci, condenado, ou eu quero morrer salvo da condenação. É uma escolha. Essa escolha parte de cada um. E aí vem a pergunta, por que salvação, pastor? Por que o senhor fala salvação? Porque precisa da salvação quem está em perigo. Não é assim? Você está no incêndio, aí você vai dizer, socorro, salva-me, porque senão o fogo vai te matar. Você está num mar, numa piscina, num lugar, e você começa a se afogar, você vai dizer assim para quem puder, pelo amor de Deus, socorro, salva-me, senão você vai se afogar. Se você nasceu e nasce condenado, condenada, você precisa ser salvo dessa condenação. Por isso que você precisa da salvação. Para ser salvo da condenação. E que condenação é essa? Já foi falado, a condenação eterna. Então veja que a salvação, ela não é por força, nem por violência, e nem por obrigação. Ou seja, eu te obrigo, você vai ser salvo agora. Não será. A salvação não é por violência, ela não é por força, ela não é por obrigação.
A salvação, o caminho da salvação é uma oportunidade oferecida, é uma chance que Deus está dando para nós escolhermos qual dos dois caminhos queremos. É isso, a salvação é uma chance, é uma oportunidade de Deus para nós, e a gente escolhe qual dos dois caminhos queremos seguir, qual dos dois caminhos iremos morrer um dia. E o que mais? Qual então, já que é o caminho da salvação, caminho da salvação, pastor, qual é então o caminho da salvação? Se o pecado é o caminho que te leva para o inferno, longe de Deus para sempre, então o caminho da salvação precisa oferecer para nós justamente o oposto. Se o caminho do pecado, da condenação, me leva para longe de Deus e no sofrimento eterno, o caminho da salvação vai me levar para perto de Deus em felicidade eterna. Ele tem que me propor justamente o oposto do caminho que eu já nasci. E é isso que o caminho da salvação faz. Ele nos dá a chance de deixarmos de caminharmos para o sofrimento eterno e caminharmos para a alegria eterna. Os irmãos estão comigo aqui na mensagem? Estou quase terminando. Então, meus irmãos, dentro do contexto que nós estamos trazendo, se ele vai me oferecer justamente o contrário, logo eu entendo que o caminho da salvação tem que me levar para perto de Deus e não o contrário disso. Aí vem alguém e diz assim, mas todos os caminhos levam a... É uma frase bonita, é uma frase que ela é confortável de ouvir. Todos os caminhos levam a Deus. Uma frase muito confortável, uma frase que acalenta o coração e nos faz ficarmos numa zona de conforto. Porém, é uma mentira. Infelizmente, não é uma verdade. Infelizmente. Não existe todos os caminhos levam a Deus. Não existe. Se isso fosse verdade, então para que um Salvador? Para que eu ser salvo? Se todos os caminhos me levam a Deus, então eu não preciso do caminho da salvação, que é um. É único, eu não preciso dele. Eu vou para qualquer um caminho e eu vou chegar lá no ponto final de qualquer forma. Só que a Bíblia vai nos mostrar que só existe um único caminho. Para eu conseguir o caminho da salvação, eu preciso do dono deste caminho. Eu preciso do Senhor deste caminho. E onde é que está Ele? Se a palavra é salvação, significa que tem um Salvador. João, capítulo 3, verso 16, nós já lemos, está dizendo bem claro para nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, já está oferecendo o contrário da condenação. A condenação é sofrimento eterno, é morte eterna. Mas Ele, o Filho de Deus, Jesus, está me oferecendo vida eterna. É diferente. Agora, João 14, verso 1 ao 6. João 14, 1 ao 6 diz assim, Jesus falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade. Ele não falou, eu sou uma das verdades, relativismo, não. Ele é a verdade absoluta, a verdade e a vida, não a morte, a vida. E ninguém vem ao Pai, lembra? O pecado separa, o pecado divide, o pecado manda para longe, não tem mais acesso, destituídos estão da glória de Deus. E aí ele vira e fala assim: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho da salvação. Eu sou o caminho. Ele está dizendo, Ele é o caminho da salvação. O único caminho, irmãos, se chama Jesus. Você nasce condenado, mas você só morre condenado se quiser. Por quê? Porque existe uma escolha, o caminho da salvação. E que caminho é esse? Jesus Cristo. Então, pastor, o que preciso fazer para ser salvo da condenação? Essa é a maior pergunta de todas. É a pergunta mais importante da sua vida. É essa. É mais importante do que quando o cerimonialista falou assim: você aceita ela em casamento? Você aceita ele em casamento? É mais importante de quando você decidiu estudar, de quando você decidiu fazer qualquer coisa da sua vida. Essa é a maior pergunta da sua vida, da sua história, é essa aqui. O que eu preciso fazer para ser salvo da condenação? Será que você sabe? O que eu preciso fazer para ser salvo? A Bíblia vai dar a resposta. João 3:16, agora até o 18. Até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Aí você vai dizer assim: pastor, está vendo lá? Não estou condenado não, Jesus não condena o mundo. Como que você vai condenar aquilo que já está condenado? Lei do direito penal. Como que você vai pegar um réu que já está com a sentença e vai de novo condená-lo se ele já foi condenado naquele processo? Não tem como haver duas condenações sobre a mesma culpa. Só há uma única condenação sobre a única culpa. O pecado já condenou todo mundo. Jesus não vai condenar aquilo que já está condenado. Então ele não veio para condenar, porque já está condenado. Então ele veio para quê? Mas para que o mundo fosse salvo, salvo por ele. Verso 18. Aí vem a sua escolha. Aí a sua escolha. O que você vai decidir? Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, para eu ser salvo, pastor, o que precisa em primeiro lugar? Crer em Jesus. Crer que Jesus existe.
Crer que Jesus não é uma utopia, uma invenção. Ele é real, verdadeiro. Ele veio ao mundo, Ele morreu na cruz por mim e por você, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje onde é que Ele está? Lá no sepulcro de Jerusalém? Não, Ele está vivo para todos sempre. Jesus é real, Jesus existe, Jesus é Salvador dos condenados. Jesus é o Salvador dos condenados e condenadas que querem ser salvos, que querem. Só que para querer, primeiro tem que crer. Olha o texto áureo de missões: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e se batizar será salvo. Ou seja, primeira regra para eu ser salvo, eu tenho que crer. Não adianta eu racionalmente dizer: não, concordo com o senhor, muito boa explanação, concordo que Jesus é o Salvador, mas se você não crer nele como seu Salvador, você perde a salvação. Então, primeiro é crer, isso se chama fé. A salvação, ela vem através da fé, e ela é um dom de Deus, e quem coloca essa crença no nosso coração, sabe quem é? Não é o pastor com a oratória dele não, se chama Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que coloca essa fé dentro de você. Sabe por que você não duvida da existência de Jesus? Porque o Espírito Santo colocou essa certeza no seu coração. Não foi o pastor, foi o Espírito Santo que colocou isso aí. E isso mostra também o quê? Que eu não posso ser salvo sem fé. Sem fé eu não serei salvo. Eu sou salvo pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo. É isso que me salva da condenação. E eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu sou salvo pela fé. Então eu posso ser caridoso, eu posso não fumar, não drogar, não matar, não roubar, ser honesto, trabalhador, fazer tudo direitinho, pagar meus impostos, ser bom com os vizinhos, ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, eu posso ser um bom tio, um bom primo, um bom sobrinho, um bom neto, eu posso ser tudo de bom, eu posso ser aquele monge lá, acho que é Saldama, não sei o quê, eu posso ser aquele homem lá, eu posso ser uma Madre Teresa de Calcutá, eu posso ser a pessoa mais bondosa do mundo. Isso não me salva, porque nós não somos salvos pelas obras. Se as obras nos salvassem, não precisa de Salvador, bastava fazer coisas boas e já estávamos salvos. Nós praticamos obras boas porque somos salvos em Cristo, e não praticamos obras boas para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Entenderam isso? Isso está lá em Efésios, quero te mostrar na Bíblia, isso está em Efésios, se não estou enganado, me ajude por favor, pessoal aí da Bíblia. Efésios vai nos dizer sobre a salvação pela fé e não pelas obras. Efésios, me ajude, quem achou rápido me diga. Obrigado. Efésios 2:8. Obrigado, minha memória me trai. Diz lá: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? Agora olha o versículo 9.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não sou salvo pelas minhas boas atitudes. As minhas boas atitudes devem ser o fruto daquele que já é salvo, e não para ser salvo. Nós somos salvos pela fé na pessoa de Jesus. Então, em primeiro lugar, a salvação é alcançada para quem crê. Diga, eu tenho que crer. Segundo e último lugar, como eu posso ser salvo? Primeiro, crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Paulo está preso com Silas. E o carcereiro pergunta, o que é que eu vou fazer? E ele diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então, em primeiro lugar, eu preciso crer. Segundo e último lugar, para eu ser salvo, o que eu tenho que fazer? Já que eu creio, eu tenho que provar que eu creio. Como que eu provo que eu creio? Já que a fé, ela é abstrata, eu não tenho como pegá-la. Isso aqui é concreto. Eu estou vendo copo, eu toco no copo, concreto. A fé é abstrata, não consigo vê-la, não consigo tocá-la, mas ela existe. Jesus tinha o poder de ver a fé. Ele dizia assim, olha mulher, grande é a tua fé. Ele conseguia enxergar a fé das pessoas. Deus enxerga a nossa fé. Então veja, que eu não consigo pegá-la, ela é abstrata. Então como que eu provo que eu creio em Jesus? A prova materializada, vista, física, de que eu creio em Jesus, e que eu escolhi Ele para ser salvo, e só Ele pode me salvar, qual é? É eu confessá-lo com a minha boca, que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Essa é a minha prova no mundo material de que eu creio nele. Porque é muito fácil dizer, eu creio, mas na hora de confessar Ele como meu Senhor e Salvador, eu recuo e falo, não. Então cadê essa fé? Que fé é essa que recua? E a Bíblia vai dar base para isso? Sim, Romanos capítulo 10, versículo 9, e eu vou terminar. Romanos 10, 9, vai dizer para nós, como eu materializo essa fé em Cristo? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo, serás salva. Então eu tenho que fazer uma confissão com a minha boca, e não uma confissão mental. Eu vou, pai, tu está vendo aí? Não, é com a minha boca, falando. E isso é um ato, inclusive, público, sabia disso? Deus, Ele quer isso como um ato público. Ou seja, é diante das pessoas que testemunham que eu decidi crer em Jesus, e eu decidi, de novo, não é por força, não é por violência, eu decidi, eu tomei a decisão, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero receber Ele como meu Senhor e Salvador, e eu quero confessar com a minha boca essa fé publicamente. Onde isso está na Bíblia? Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso é tão sério
que nessa hora, num culto, quando quem está dirigindo ou pregando faz o que se chama apelo, quem nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, nessa hora o céu, irmãos, Jesus olha para a terra, e ele olha para aquela igreja, para aquele culto, e Jesus sabe quem já fez esse ato e quem não fez. O pastor não sabe, mas Jesus sabe. E Jesus olha e ele vê se nós vamos publicamente se levantar e dizer: eu quero confessar publicamente. Aí volta o verso 32, aí quando essa pessoa, ela põe a mão no coração e publicamente, ela faz com a voz, o pregador ajuda, e o pregador vai falando, ela vai repetindo, ele vai falando, ela vai repetindo, e naquele ato ela está confessando Jesus. Nessa hora, lá no céu, segundo o texto bíblico, Jesus diz assim para o Pai, Ele está me confessando como Senhor, como Salvador, e eu também o confesso agora diante de ti, meu Pai. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus faz assim: eu sou o Salvador dele, eu sou o Salvador dela, eu sou a partir de hoje o Senhor dele e o Senhor dela. Eu agora, através do meu sacrifício na cruz, apago todos os seus pecados, todas as suas transgressões, e ele morrerá fisicamente, a primeira morte, mas a segunda morte ele nunca vai provar. Por quê? Porque a segunda morte é para quem não tem Salvador, mas para quem tem Salvador só vai morrer a física, porque na glória eterna você não morre, você vai viver eternamente. Aí você diz assim: onde é que isso está na Bíblia? João capítulo 11, versículo 25, está escrito na Escritura: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, primeira morte, morte física, ainda que esteja morto, viverá. O que quer dizer viverá? Quer dizer que o corpo está morto no caixão, mas o espírito e a alma está vivo na glória eterna, esperando o dia da ressurreição. Então, meus irmãos, são dois caminhos. Você já nasce. O segundo, você escolhe. Por gentileza, eu gostaria que, em reverência à palavra de Deus, eu não vou pedir que você fique em pé, só peço que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos, e pense nessa palavra, enquanto eu falo algumas coisas. Tem um hino que diz: longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Próxima, me ajude. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação.
Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.